Nós vamos ver a partir do versículo 16 e a gente vai conversando e falando sobre, tá bom? Diz assim: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Gente, quando Pedro vem tratar essas coisas com a gente, ele traz algumas informações que a gente precisa ficar atento. O que é que a gente ouve de Deus, segundo o que os pastores falam? Será que é inventado? Será que é algo que veio da cabeça deles? Será que a gente teve uma ideia e a gente queria chamar pessoas para poder ficar ouvindo a gente falar? Algumas pessoas, a gente sabe que algumas igrejas se tornou muito fácil aglomerar pessoas e fazer de pessoas até escravas, mentalmente, emocionalmente. De uma maneira fácil, é só a gente começar a falar de coisas que estão no coração. Não é errado a gente tratar o coração, mas é errado eu não fazer as pessoas entenderem o que trata o coração delas e prender as pessoas à emoção delas. E quando eu não faço essas pessoas conhecer o que realmente tira os seus problemas, elas vão viver a vida toda se lamentando, roendo unha, lambendo feridas e indo àquele lugar para poder ouvir palavras que continuem massageando os seus corações. Tá ok? O que Pedro está trazendo para a gente falando o seguinte: o que eu digo a vocês, o que eu falo para vocês, o que eu estou escrevendo, não tem nada a ver com fábulas. O que é fábula? É uma história inventada, uma alegoria, algo feito de animação para poder trazer um enredo, alguma coisa para chamar a atenção de alguém ou simplesmente para animar alguém. Fábulas. E não só diz de fábulas, mas ele diz que são fábulas montadas com astúcia. Para quê? Para que as pessoas se envolvam com aquilo. Então, o que Pedro traz, a informação que Pedro traz, não é com fábulas, nem é de maneira astuciosa, não é para envolver as pessoas nos seus sentimentos. Mas o que ele traz é sobre Cristo e sobre a sua vinda. Não é o que está escrito no versículo 16? Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, artificialmente, legal, de uma maneira que não traz o verdadeiro entendimento do que estou pregando, do que estou falando. Essa carta de Pedro, ela envolve muito o coração da gente a entender que o principal motivo de estarmos aqui pregando é porque o que a gente fala é verdade. Se não for verdade, não adianta de nada a gente estar aqui simplesmente para alegar ao coração de vocês: estamos passando por uma situação difícil, o coração está apertado, bati o carro, vou casar semana que vem, ou semana que vem não, daqui a 3 meses, vou casar daqui a 3 meses, e aí, ai meu Deus, como é que vai ser? E aí eu venho para a igreja precisando de uma palavra que conforte o meu coração. Não é isso. Não é isso. Casando, batendo carro, tendo dívidas, com problema no casamento ou não. Eu quero ser bem sincero com os irmãos. O que eu trago é o que eles trouxeram. É o poder de Cristo e a sua vinda. É o que pode nos salvar e nos libertar e dar entendimento para a gente saber que as coisas que passamos nesse mundo, o que a gente já vem tratando, é normal. Normal, não estou dizendo isso como se eu não estivesse chateado ou preocupado ou triste com as situações que aconteçam, entende? Eu sei que eu sou bem arrogante às vezes e muito cru para falar as coisas,
Mas se eu não entendo a verdade, eu vou viver a vida toda lambendo ferida e querendo que as pessoas se compadeçam sempre de uma forma melancólica dos meus problemas. E eu não cresço. Eu vou viver, às vezes, e voltando no assunto. Eu ia falar remoendo, obrigado. A palavra não veio. Remoendo o assunto e fico naquele assunto e naquele assunto. E às vezes aquele assunto não vai sarar. Não vai, às vezes não vai sarar. Às vezes é coisa que a gente vai viver até a morte. Mas o que eu faço? Vou viver remoendo aquilo? Eu preciso entender o que é que me faz sair daquilo, mesmo que eu esteja naquilo. E aí Pedro diz o que é o poder e a vinda de Cristo. Por que o poder e a vinda de Cristo? Primeiro, poder porque eu não tinha condição de ser salvo. Porque a salvação não é humana. Nós tratamos disso. A salvação não é humana, ela é divina. A salvação é divina, então ela tem poder. Ela tem poder de tirar o pecador do inferno. E não só de tirar o pecador do inferno, mas de dar garantia de que o divino vem buscar para tirar todas essas mazelas e nos levar para um lugar que não vai ter mais essas crises. Então o que Pedro começa a tratar é dizendo: o que eu trago para vocês não é coisa fictícia, não é coisa de homem, não é coisa inventada, não é coisa para amarrar vocês aqui. Amém? Não. O que eu trago para vocês é a vida de Cristo, o poder de Deus, a gloriosa majestade do Redentor que veio a este mundo. É isso que eu trago para vocês. É isso que estou falando para vocês. E ele agora, no decorrer, nesse versículo 17, obrigado. No versículo 17 e o versículo 18, ele vai carimbar, ele vai trazer firmeza ao que ele está falando. Olha só o finalzinho do 16, diz assim: mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está dizendo assim: não estou brincando com o que estou falando. O que eu estou falando é sério, porque eu vi, eu estava lá, eu toquei, eu conversei, eu sei quem é. Isso é um alerta para a igreja. Nós sabemos quem ele é? Nós sabemos quem ele é de verdade? Se a gente vive nas mazelas e nas nossas doenças, nas nossas crises, a gente não o conhece. A gente quer que a palavra alcance o meu coração para me liberar do problema que estou, mas eu continuo sem conhecê-lo. Mas ele diz: mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Para que Jesus precisava receber do Pai honra e glória? Ele não é o próprio Deus? Para que ele precisava receber honra e glória? Porque ele estava como homem no mundo. Olha, isso aqui eu acho lindo. Quando eu ouço isso, eu entendo cada vez mais o que nós estamos fazendo aqui. Existe um ser humano aqui, em algum lugar, que pode ser honrado por Deus com glória. Do começo da humanidade ao final da humanidade, existe algum ser humano que pode ser honrado por Deus com honra e glória. Eu não estou falando do testemunho que Deus dá de homens importantes na Bíblia, como Daniel e Jó. Não. Deus diz: vê meu servo Jó, homem justo, reto, anda nos caminhos, coisa e tal. Não. Honra e glória. Alguém que possa ser apontado como alguém que possa tirar e limpar pecados. Vocês conhecem alguém na humanidade? Nem eles conheciam. Quando Jesus veio, ele precisava ser apontado por Deus como aquele que é o Salvador. Então, olha a leitura, ele fala assim no versículo 16, no versículo 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Vamos lembrar a história?
Essa parte aqui, Pedro está no monte, Pedro, Tiago e João. Está lá, Pedro, Tiago e João no monte com Jesus orando. E aí vem uma nuvem e Jesus é transfigurado. E Jesus começa a resplandecer em glória. Pedro começa a ficar assombrado. Desce Moisés e Elias para conversar com Jesus. Entende a situação? E aí, não só isso. Pedro diz, Jesus, vamos fazer 3 cabanas, sem entender, né? Uma para Moisés, para Elias e para o Senhor. 3 tabernáculos aqui para a gente poder adorar você aqui. Aí se ouve a voz do céu. Esse é meu filho amado, em quem tem prazer. E não só termina aí, porque a Bíblia diz assim, a ele ouve. Entende o que está acontecendo? Abra em Mateus 17, 5. Marcos 9, 7 e Lucas 23 é a mesma coisa. Mas deixa eu ver se em Mateus 17, 5 fala até o... Eu ia falar do outro texto também, vocês não esperaram. Ah lá. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado. Lindo isso. Meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então o que acontece no monte naquele dia? Deus aponta para Jesus. Deus aponta para Jesus para dizer, é a esse que vocês devem escutar. Não é a humanidade, não é alguém que eu separei, é alguém em que eu tenho prazer. E não só isso, quando a gente vê no batismo de Jesus, antes de Jesus aparecer, o que acontece antes de Jesus aparecer? Deixa eu voltar aqui. Antes de Jesus manifestar o seu ministério, obrigado, ele é batizado por João. Lembra? E é a mesma voz? Mas por que a voz? Para que a voz? Porque Deus estava dando a ele honra e glória, ao que não deu a homem nenhum. Indicando o caminho para os homens. Indicando que aquele é santo, aquele é justo. Então o que Pedro está dizendo para a gente aqui é exatamente isso. Esse é a que a gente ouviu. Foi a ele, nós tocamos nele. Foi esse que o Deus Pai deu honra e glória e também disse, é esse o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então o que a gente fala, o que a gente está passando para vocês, não é mentira, não é para prender vocês. Não é para vocês virem num culto quinta-feira com frio, dizendo, nosso pastor tem uma palavra sensacional, vai aliviar minha tensão, minhas preocupações, eu vou saber o que eu vou fazer daqui para frente. Não! Pode até ser que a palavra faça isso e transforme para algo de útil. Mas fora isso, o principal é escutar o filho amado a quem Deus apontou. E às vezes a gente não escuta. A gente quer soluções, resoluções dos nossos problemas. E o principal da palavra é olhe para Cristo. Entenda o seu poder, entenda a sua glória e entenda a sua vinda. Porque ele virá. Virá para buscar quem? Só aqueles que ouviram. Porque quem não ouviu vai continuar tentando resolver os seus problemas. Andando de um lado para o outro, como diz a palavra, casando-se, dando-se em casamento. Fazendo os seus negocinhos, mas não vão perceber quando ele vier. Pedro está dizendo, eu ouvi, eu toquei, eu sei, e por isso falo, e por isso escrevo. Versículo 18, ele vai continuar dizendo assim, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos, a continuação, chegou lá? Versículo 18 e 19 diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, em estar atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até o dia amanhecer e a estrela da alva aparecer em vossos corações. O que ele disse para nós? Ele diz algo que a gente precisa atentar. Pedro não só tocou, não só ouviu, não só viu, ele confirmou.
confirmou. Isso é a parte legal. Eu acho lindo isso. Porque eu posso falar algumas coisas para vocês, não posso? Posso dizer um monte de coisas para vocês. E aí vocês vão acreditar porque estou falando? Pedro estava no monte, ele ouviu a voz. Ele entendeu que era Deus que estava falando. Mas ele diz no versículo 19 assim: e temos muito firme a palavra dos... Isso quer dizer o quê? Que ele confirmou que estava escrito sobre ele. Ele percebeu não só a voz, mas ele entendeu que estava escrito já, antes, no passado. Entenda o que acontece, a gente precisa ser sábios nisso. Acontece alguma coisa, está escrito. Se está escrito, eu creio. Se não está escrito, não creio. Porque vai acontecer coisas mirabolantes daqui para frente. Coisas extraordinárias. A Bíblia diz que o anticristo vai fazer sinais e prodígios. Imagina os sinais que esse homem vai fazer. Coisas espetaculares. Já pensou se ele acaba com a fome na terra? Já pensou se esse homem traz cura para câncer, para AIDS, para um monte de doenças que não tem cura? Não só de tratamento, tem doenças que são tratadas e há cura. Mas desse homem trazer paz para o mundo? Imagina bem. Como que a gente vai saber que ele é o anticristo? De que forma? Vendo as profecias. Porque está escrito dele. Diz a Bíblia que ele fará sinais e maravilhas. Diz a Bíblia que quando disserem a paz e segurança, haverá repentina tribulação. Quando a gente lê, a gente vê, toca na situação. Mas quando a gente lê, a gente entende o que é. Pedro está dizendo, eu toquei, eu ouvi, mas eu confirmei. Porque estava escrito porque estava escrito dele antes. Foi declarado antes, Jesus foi declarado antes, para que eu pudesse não só confirmar quando ele estivesse, mas poder passar para vocês. Não com fábulas, não com historinhas, não com ideias para prender o coração de vocês, mas com certeza, com firmeza, com clareza. Não é isso que está escrito? Ó? A qual bem fazeis em estar atentos. É o que nós precisamos fazer, como a uma luz que ilumina em lugar escuro. E ele diz, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Isso quer dizer persistir até que aconteça, buscar até que ilumine, buscar entender até que esteja claro. Eu não entendi. O que eu faço? Busco a verdade. Na verdade, busco entender mais claramente. Pastor, eu ouvi uma palavra de um homem, olha, meu coração ficou repleto, cheio, vibrante. Tá, a palavra desse homem veio direcionada do que estava escrito antes? Naquilo que nós entendemos que é verdade? Ou simplesmente ela inundou o seu coração de alegria? Entenderam? O que a Bíblia está tratando para a gente, o que Pedro está dizendo, é isso. Percebam, o que falo não é com fábulas, porque eu toquei. Não só toquei, eu confirmei para falar para vocês. E o que vocês devem fazer? A mesma coisa. Até que esclareça, até que venha luz, até que vocês digam, nossa, agora eu entendi, está claro. Não é assim que acontece quando a gente está lendo a Bíblia. Tem versículos que, quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a estudar, fala assim, meu Deus, o que quer dizer isso? Meu Deus, o que o pastor está falando? Que leitura é essa? Para que isso? Eu não entendo nada. Eu lembro da Maura, quando a Maura começou a ler o Antigo Testamento, ela veio falar para a gente, nossa, era muita violência, Deus era muito ruim, muita morte. Mas por quê? Porque ainda estava buscando conhecer, ainda estava entendendo, até que formasse claridade. É a mesma coisa. Quando a gente não entende, a gente não pode parar. A gente não pode dizer, eu não quero saber, não entendi. Isso para mim não interessa. Tá bom, estão falando por aí. Não, eu preciso buscar claridade até que amanheça, até que se faça notório no meu coração, até que aquilo seja firmado em mim e eu possa dizer, entendo, toquei,
e confirmei, e agora eu falo. É isso que aconteceu e é isso que nós precisamos entender para ter firmeza no nosso coração de falar. Paulo e Silas estavam pregando, acho que era em Atenas, não, acho que em Tessalônica, em Bereia. De vez em quando dá um branco danado. Mas ele estava falando que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Porque tudo que Paulo e Silas, não era o pastor Eduardo, não. Não era aquele pastor Dudu que o pessoal chama, não era, não. Era Paulo e Silas que estava falando. Eles conferiam para ver se aquilo que ele falava era verdade. Não é errado, é certo. Existem alguns pregadores hoje aí que estão falando que você não pode retrucar mensagem dos outros, é mentira. Você não tem que brigar com as pessoas, mas você tem que mostrar se aquilo é verdade ou não. Isso é certo fazer, porque senão a gente vai entrar na modinha do mundo. Não interessa o que as pessoas fazem, é problema delas. E a gente fica, tá tudo bom, não tem nada a ver. Ele pensa assim, tá legal. Não, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos buscar entendimento, buscar esclarecimento, questionar. Porque na escola, antigamente era assim, era ensinado às crianças a questionar. Hoje não é ensinado a questionar. Hoje é doutrinação para que se aceite mentiras. E eu preciso fazer com que as pessoas sejam incentivadas a questionar, a ler e a entender e a buscar a verdade. Porque salvação não é só tremedeira. Aliás, nunca foi tremedeira. Nunca foi arrepio. Nunca foi aquele geladinho na esquina da espinha. Pensou que eu ia errar, né? Mas eu acho que não tem esquina na espinha, não. Não, na espinha não tem. Porque as pessoas acham que é isso. Ai, meu Deus, eu senti um negócio aqui, ó, Deus está falando. Gente, a gente precisa entender que a Bíblia é esclarecida ao coração. E ele é certeiro. Ele não é emotivo igual a gente. Não é. Deus não é. Versículo 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Glória a Deus por isso. Já pensou se fosse particular de cada um? Vou interpretar segundo a minha cabeça, vou escrever segundo a minha cabeça. Não presta, não serve. A interpretação do homem não serve de nada. Por isso que nós precisamos questionar, porque quem escreveu foi o Espírito de Deus. Aliás, usou os homens para escrever. Se o Espírito de Deus usou os homens para escrever, a doutrina que vem dele é certa. E a doutrina que vem dos homens? Sempre tem variações. E aí a gente estuda e questiona e conversa e procura entender. Para quê? Para que a gente fique sempre atento. Será que estou falando besteira? Ou será que é ele que está falando errado? O meu coração vai se prender a isso? Eu preciso buscar até que amanheça, até que esclareça. Está escrito. Versículo 20 novamente. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi... Perdão, cadê? É isso mesmo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós devemos entender. Não estou lendo a palavra de Pedro. Estou lendo a palavra de um homem inspirado por Deus. E se é um homem inspirado por Deus, eu não posso fazer lambança com isso. Eu preciso buscar entender. Eu te respeito muito, Margot, quando você fala assim: pastor, eu não quero falar besteira. Não posso falar besteira, pastor. Se eu falar uma besteira lá na frente, é a palavra de Deus, pastor. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Por esse, não é medo, é temor. É temor. Isso é importante. Não deixe de falar. Não deixe de falar para que você ouça questionamentos, críticas.
para que você veja, de repente, realmente eu errei aqui, errei ali, se corrija. Isso é importante. Nunca perca esse temor, isso é importante demais. Eu ouço palavras que já preguei, que assim, meu Deus do céu, o que você estava falando, criatura? De onde que tu tirou isso? Entendeu? Mas isso é bom, para que a gente se corrija, para a gente ver que a gente é homem, para a gente ver que a palavra não é nossa, é dele. E se é dele, automaticamente, à medida que a gente o busca, ele vai nos corrigindo e vai nos aperfeiçoando. Abre comigo, para a gente encerrar, 2 Timóteo, capítulo 3, para ficar bem firmado isso que a Escritura vem de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Do 14 diante. Tu, porém, chegamos lá, olha o que diz aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que o tens aprendido e que desde a tua, olha só, desde cedo, desde a tua meninice, sabe as sagradas escrituras. Entenderam o que ele está falando? Permanece naquilo que você aprendeu. Não foi o que você aprendeu nem de papai nem de mamãe. Os ensinamentos dos pais são bons e devem ser ouvidos. Mas o que ele está dizendo para Timóteo, lembra do que você tem estudado desde cedo, na Escritura. Olha aqui, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É com o que a gente aprende a ser instruído para fazer a vontade de Deus? Na Escritura. Não é com palavras de lisonjeio. Não é com catucando ferida. Se catuca ferida é para se mostrar o lugar onde deve ir. Porque se catuca ferida só para ficar mexendo em ferida, não resolve. Não estou falando, gente, entendam bem, não estou falando que não se pode tratar. Pelo amor de Deus, se trata, mas mostrando o lugar. Sempre o lugar. Para que não se fique remoendo. Vamos lá, para encerrar. João capítulo 5, versículo 39, não é 9 não. Eu falei 39? Eu entendi que eu tinha falado 9. Olha o que diz aqui. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Duas coisas importantes. Uma, é ali que a gente encontra sobre vida eterna. E é ali que a gente encontra falando do Salvador, de Cristo Jesus. Entenderam? Não tem mistério. A gente precisa olhar para a Escritura procurando vida eterna, procurando vida abundante em Cristo Jesus, que nos leva ao céu. E conhecendo Jesus. A gente precisa conhecer Jesus, porque a gente fala dele. A gente, quando ora, fala em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus vai dar tudo. Tem gente, né, que fala assim, já deu certo em nome de Jesus. Não sabe nem se Jesus falou que vai dar certo. Mas a gente declara o nome de Jesus o tempo todo. Mas a gente não sabe quem é ele. A gente só sabe que ele nasceu na manjedoura. E eu falei isso, né? E tem gente que ainda canta parabéns para Jesus, como se ele tivesse 2021 anos. Não entende que ele é eterno, que é Senhor da vida. Tem gente que acha que Jesus é aquele cara meigo, né? Com os olhos azuis, de cabelo escorrido. Mas isso, tem gente que acha que Jesus vai ficar chorando quando as pessoas estão indo para o inferno. Gente, isso é sério, Jesus não é brinquedo, ele é Senhor da vida. E a ele nós devemos buscar e clamar, não só clamar para que ele sare as nossas feridas, mas clamar para que a gente o conheça.
Revele-se a nós. Deus, revele-se a nós. Jesus, se revela a mim. Se eu tenho pecado contra ti, revele-se a mim. Se eu tenho achado um monte de coisa que não é do teu querer, revele-se a mim. Se os meus pensamentos têm te desagradado, revele-se a mim. Mostra-me a tua vontade, fala comigo. Me mostra, me ensina a ler a tua palavra. As pessoas falam tantas coisas, estou naquela igreja com aquele pastor, e ele é um pouco arrogante, e às vezes ele não sabe explicar as coisas direito, embola as coisas, embola os versículos, embola os textos, embola o nome das pessoas, mas o Senhor Jesus não faz nada disso. O Senhor é perfeito, o Senhor é santo, aperfeiçoa em mim a tua palavra, aperfeiçoa em nós. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar.